Boa noite, irmãos. Que Deus possa continuar nos abençoando. Aproveitando que os irmãos já estão em pé, gostaria de convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 14. Apenas o versículo 15. João 14, versículo 15. Jesus falando: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora, Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe a tua palavra para os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Pode se assentar. Muitas vezes nós nos perguntamos, eu pelo menos sempre me perguntei, qual é a diferença entre a mensagem e as denominações? Porque tanto a mensagem quanto as denominações, elas creem em Deus, elas creem na obra consumada no Calvário, elas creem na ressurreição de Cristo. E elas seguem pela Bíblia, algumas 90%, outras 95%, algumas 80%, 85%. Mas a diferença que você encontra é que chega em um determinado ponto que aquela igreja, aquela organização, ela fica com a sua doutrina. Ela fica com a sua ideia, a sua opinião. E o nosso profeta, ele nos ensinou a ficar com a Bíblia. Quer seja a nossa opinião, a nossa conveniência ou não. Então, quando você começa a comparar a tua fé com uma fé denominacional, talvez aquela fé siga a tua por um longo caminho. Mas vai chegar em um determinado ponto em que ela vai dobrar e pender para o estatuto dela, para o regulamento interno, para a concepção do líder. Enquanto que o nosso profeta, ele ensina que, se em algum momento, diz ele, eu falar algo diferente disso daqui, fique com a palavra. Ou seja, a diferença é que nós não queremos viver o que nos é conveniente. Nós queremos viver a Bíblia. E então Deus, ele tem abertura, ele tem liberdade de trabalhar conosco de uma maneira que ele não tem com os denominacionais. E eu estava lembrando da grandeza dessa mensagem, que é uma das coisas que nós muitas vezes esquecemos. Nós esquecemos que ela é algo totalmente sobrenatural.
que ela é algo que nos foi concedido, que nos foi dado, nos foi entregue, de uma maneira por um milagre. Às vezes nós pensamos que milagre é algo apenas como um prodígio ou uma arte mágica, mas não. Deus, o irmão Brana, Deus através do profeta, ele chega a dizer que o meu e o teu nascimento natural é mais sobrenatural do que o nascimento de Jesus. Quando você olha o profeta falando isso, aí você pensa, por quê? Como? Aí o próprio irmão Brana, ele explica que o nascimento de Jesus, Deus colocou um óvulo fecundado no ventre de Maria. Foi sobrenatural. Mas e o meu e o seu, que é natural? O profeta disse que ele veio guardando a cada um de nós por incontáveis gerações, para que nascêssemos predestinados. Isso é um milagre, mas que na primeira olhada, nós olharíamos e tomaríamos como um nascimento natural. E eu estava lembrando, houve uma vez, para vocês verem como que essa mensagem, como que Deus cuida dela, para que depois nós possamos ver o que Ele espera de nós. Eu estava sentado com o irmão Grimm no aeroporto em Guarulhos, numa das viagens que ele veio ao Brasil, e eu lembro que nós ficamos lá sentados esperando ele, o voo dele, e eu, o voo para Chapecó. Ele já estava indo embora. E ele contou um testemunho de como que a mensagem chegou nas Filipinas. Ele disse que deu um desejo no coração dele de ir para as Filipinas. E ele saiu, convidou a irmã Janice, que é a esposa dele. O irmão Grimm partiu o ano passado, em agosto, né? E ele tomou assim a irmã Janice e convidou ela para ela ir para as Filipinas com ele. Sem rumo, sem contato, sem ninguém lá. Isso nos anos 70, lá nos inícios dos anos 70. E ele chegou ali nas Filipinas, ela foi com ele, eles alugaram um quarto do hotel, e eles entraram ali, e ele levou uma mala, uma pasta cheia de livros, e sobre o do profeta, de mensagens, a mensagem comunhão e várias outras que ele tinha impressa, ele levou. Então ele chegou naquele hotel e ele estava sentindo algo no coração que ele deveria ter ido àquele país, mas ele não sabia o que ia fazer. Aí ele chegou ali nas Filipinas, no hotel, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. Ele saía com a irmã Janice para ver as coisas aqui e ali, para ela não ficar entediada no quarto. E ele voltava para o quarto, e voltava para o hotel e esperava. E orava e esperava. Chegou o ponto que já faziam 6 dias que eles estavam ali parados. Aí a irmã Janice falou assim, Perry, o que nós vamos ficar fazendo aqui? Tem alguma coisa que você não está me contando? Ele falou assim, eu senti algo no coração de que eu deveria apanhar os livros, apanhar os sermões do profeta e vim para as Filipinas. E eu segui essa inspiração. Aí ele disse assim para ela, mas fica tranquila, a nossa reserva vai até amanhã. E se até amanhã algo não acontecer, nós vamos tomar o nosso avião e vamos voltar para casa. Aí no outro dia, pela manhã, chegou no hotel um filipino. Eles falam a língua deles e o inglês. Um senhor filipino, ao redor dos seus 45, 50 anos de idade. E ele chegou naquele hotel com um papelzinho branco. E em cima do papelzinho ele chegou na portaria e falou assim, olha, eu gostaria de saber se aqui está hospedado um estrangeiro que tem esse nome. Aí ele estava escrito assim, Perry Lee Green. Aí o rapaz consultou ali nos livros e tinha.
Ele falou assim, eu gostaria de falar com ele. Você tem como chamá-lo? Daí ele disse, sim. Aí ligou para o quarto lá em cima. Aí o irmão Green disse, ele atendeu e falou assim, Senhor Green, tem alguém aqui embaixo que está querendo falar contigo. O senhor desceria para atendê-lo? Ele falou assim, sim, já estou descendo. Só que ele não tinha contato com ninguém, não tinha chamado ninguém. Ele olhou para a irmã Janice, pegou a pasta onde estavam as mensagens e disse para ela assim, querida, eu vou descer lá embaixo para atender o compromisso pelo qual eu vim para cá. E depois nós vamos embora. Aí ele desceu lá embaixo, sentou no hall do hotel. E ele sentou ali no hall do hotel, encontrou a pessoa, ele cumprimentou, Deus abençoe, e a pessoa cumprimentou, paz do Senhor, irmão. Aí eles se assentaram, se apresentaram, e aí ele perguntou para ele, o irmão Green, né, sempre direto, no osso, seco, daquele jeito americano, falou assim, como que o senhor soube de mim? Aí ele falou assim, pois é, irmão. Há 2 dias atrás, eu tive uma visão. E Deus, Ele me mostrou esse hotel e disse que eu deveria vir até esse hotel. E apareceu e Ele me escreveu na visão o seu nome, para que eu não esquecesse. Ele desenhou para que eu escrevesse. Para que eu chegasse aqui. E Ele disse que era para mim vir em busca de ti. E Ele disse que você tinha uma valise cheia de pepitas de ouro para mim. E esse irmão, ele era um pastor da Assembleia de Deus, lá nas Filipinas. O irmão Green pegou a pasta, colocou em cima, falou assim, sou eu mesmo, e aqui estão as pepitas. E começou a tirar as mensagens de dentro e dar para ele. E foi assim que a mensagem começou nas Filipinas. E em 2007, quando nós fomos no Canadá, eu fui junto com meu pai, nós encontramos, eu pelo menos conversei com um rapaz, um jovem ministro de lá, que é neto desse senhor, que recebeu o irmão Green e que espalhou a mensagem. E o irmão Green, ele disse assim, que hoje lá já são milhares e dezenas de milhares de irmãos que começaram dessa maneira. É uma coisa gloriosa. Mas nós recebemos a mensagem como algo glorioso. Mas e o que acontece no passar do tempo? Eu acabei de contar um testemunho para vocês. Mas e o que acontece com o passar do tempo? Você vivendo a mensagem, você trilhando a mensagem. O profeta diz que nós, o corpo de Cristo, nós somos o corpo mais doente que existe. E ele disse que não é doença física, que não é doença de depressão, não é aquela doença que te atribula. Mas ele disse que a maior doença que está corroendo o corpo de Cristo é o pecado, é a fraqueza. Mas como que o pecado pode enfraquecer o corpo de alguém que já venceu o pecado? Como que ele poderia fazer isso? É porque eu e você, nós, uns menos, outros mais, cada um de nós está num determinado nível. Nós permitimos, irmãos, que o elemento humano, o elemento Neville, o elemento João, o elemento Maria, ainda permaneça vivo, ainda permaneça ali. E muitas vezes, alguns talvez vieram daquela dever fazer da Igreja Católica,
dever fazer de uma denominação. Porque na denominação o que acontece é assim, ó. Você aceita, quem aceita Jesus? Eles nunca perguntam assim, quem aceita a Assembleia de Deus? Não, eles perguntam, quem aceita Jesus? A pessoa levanta a mão, aceita Jesus. Passo seguinte, o que eles fazem? Regulamento interno, cursinho para batismo. Ou seja, eu aceitei uma pessoa. O que esse cursinho, esse regulamento, ou esse dever fazer, tem a ver comigo? E aí nós passamos daquele primeiro estágio da euforia, do amor, da comunhão, para um outro estágio do dever fazer. Eu sou um cristão porque eu devo ser um cristão. Eu faço isso ou faço aquilo porque é meu dever como cristão fazer. E isso denota que está corroído a base do nosso relacionamento com Deus. Quando você chega ao ponto de você se relacionar com Deus por dever, o ponto principal de João 14:15 está corroído, já se foi. Aonde é que está aquele primeiro amor? Aonde é que está aquele primeiro contato? Aonde é que está? Ele foi se transformando lentamente num dever fazer. Dever fazer. Dever fazer. Mas olha o que Jesus diz em João 14:15. Ele diz assim, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas o hebraico é uma língua que se escreve de trás para frente. Se fala invertido com relação à nossa língua. Se você tomar dentro da conjuntura de como Jesus disse, não como está escrito no nosso português, ele disse assim, ó, vou colocar nas palavras de hoje, me obedeça se você me amar. Aonde que está o ponto de partida para eu e você fazer? Está no amor, não está no dever. Se eu tomar o ponto de partida, dever fazer, eu vou me comportar, vou seguir todos os mandamentos com medo de ir para o inferno. Agora o profeta amou tanto a Deus, que ele disse que mesmo que ele o enviasse para o inferno, de lá ele o amaria. Como que um pai enviaria um filho que o amasse dessa maneira para o inferno? Então, muitas vezes, dentro da nossa caminhada, como cristãos, nós perdemos esse ponto de contato, que provoca aquela mesma euforia, aquele mesmo regozijo que provocou em mim e você quando eu terminei de contar o testemunho. Lembra quando eu contei o testemunho? Dá uma alegria de ver esse Deus poderoso levando um homem para encontrar outro homem para salvar milhares de pessoas. O diabo, ao longo da caminhada, ele tenta diminuir esse Deus poderoso. Na minha vida, na tua vida. Ele tenta encher essa fonte que deveria borbulhar, ele tenta encher ela de sujeira, de folha, de graveto, de cascas. De quê? De mundanismo. O mundanismo não tem lugar em você e em mim se eu e você estivermos fora do primeiro lugar. Por que o mundanismo me atinge, me ataca? Porque o meu ego vem em primeiro lugar. Muitas vezes nós ouvimos pregações contra a idolatria. E às vezes a gente tem aquela noção de que idolatria é a pessoa estar ali ajoelhadinha na frente de um santo pedindo uma graça. Idolatria, diz o irmão Brana, é tudo que você coloca entre
você e Deus. E qual é a idolatria que todos nós praticamos quase todos os dias? A idolatria do ego. A idolatria de mim mesmo. A idolatria do eu. Aí nós vemos o seguinte, que o nosso servir a Deus, ele precisa ser resultado de um relacionamento, de uma comunhão. Agora você pensa o seguinte, o que é um relacionamento? Eu cheguei um dia ali em Tramandaí visitar uma pessoa, ela tinha recém-reconciliado. Aí eu falei assim, irmã, como é que a senhora está? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Ela disse assim, olha, irmão, desde que eu voltei para a igreja, olha, acompanha a mente da pessoa. Desde que eu voltei para a igreja, não é para a igreja, é para Jesus. Desde que eu voltei para a igreja, eu nunca mais usei calça. Eu também não estou mais passando maquiagem no rosto. E o meu marido, ele ainda não voltou, mas eu não acompanho ele mais nos bailões. Ela respondeu a minha pergunta. Eu perguntei assim, como está o teu relacionamento com Deus? Imagina que eu pego, por exemplo, aqui a irmã Siloé e o irmão Paulinho. Né? Chego ali e falo assim, e aí, irmã Siloé, como é que está o teu casamento? Irmão Paulinho sentado do lado. Aí o irmão Paulinho vira, a irmã Siloé vira e fala assim, pois bem, irmão Neville, quando ele levanta, a mesa do café está pronta, eu cozinho para ele todos os dias, embora o irmão Paulinho goste de cozinhar, né? E eu cozinho para ele todos os dias, e eu faço a janta, a roupa dele está lavada e passada. Ela não responderia à pergunta, como é que está o seu casamento? Como é que está o seu relacionamento? Nós vamos ficando condicionados a demonstrar um relacionamento com Deus pelo que nós fazemos. Enquanto que ela cozinha, ela passa a roupa, ela cuida dele, porque há um relacionamento, há um casamento. Há um casamento primeiro. Há um relacionamento primeiro. Então, depois do relacionamento, aquilo que eu faço, aquilo que você faz, não é pesado, é leve. É uma coisa leve. Por quê? Porque você parte daquilo que Jesus disse. Só me obedeça se você me amar. Se você não amar Jesus, não adianta não fumar. Se você não amar Jesus, não adianta não beber. Se você não amar a Deus, não adianta usar saia comprida. Se você não amar a Deus, não adianta não mentir. Por quê? O próprio profeta, ele diz que o mundo está cheio de pessoas, boas pessoas. E ele não desincentiva elas de continuarem sendo boas. Mas a salvação, a redenção, aquilo que eu e você almejamos, que é o arrebatamento, está além de boas obras. É uma coisa que está além, por quê? Porque está mais íntimo, está mais do lado de dentro. Mas então, o que devemos buscar? Imagina que, vamos dizer que você chegue para a irmã Zélia, que eu fosse um médico, né? E a irmã Zélia vem no meu consultório e fala assim, irmão Neville, eu estou com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, irmão. E essa dor de cabeça é persistente e tal. Eu faço um exame, uma tomografia do crânio. Aí, eu constato que dentro do cérebro dela, daquela pessoa, tem um tumor. Aí eu pego aquele exame e falo assim, bem, eu vou te dar um remédio para a dor de cabeça. Eu vou lá e pego uma Neosaldina, um paracetamol. O que eu estou fazendo? Eu estou tratando a doença dela? Não estou tratando a doença dela. Eu estou ajudando no sintoma da doença.
Aí o que nós olhamos no corpo de Cristo? Olha só. Nós olhamos o corpo de Cristo e vemos ele doente de pecado. Aí nós chegamos diante do pecado e nós falamos assim: você é um cristão, você sabe o que deve e o que não deve fazer, para com isso, ou comece a fazer tal coisa. É a mesma coisa do que dar um paracetamol ou uma Neosaldina para alguém que esteja com um tumor no cérebro. A gente vai estar tratando o sintoma. Mas como que eu faria para mim chegar nessa pessoa e tratar da causa? Aquele primeiro amor, aquele primeiro sentimento que está ofuscado, que foi pisoteado pela tradição de servir a Deus. Aquilo ali que está amassado, vai ali e traz o coração daquela pessoa de volta para o básico, para a cruz, para o que foi feito, para a pessoa simples do Senhor Jesus Cristo. Você restaura o amor daquela pessoa para com Deus. É automático, irmãos, que as cascas podres vão caindo. Os meus filhos ainda eles não estão grandes. Miguel está meio grandinho. Mas por mais que eu exija e que eu cobre deles, se em determinado momento eu falhar em plantar amor no coração deles para com Deus, não existe dever fazer de pai, nem mãe, nem igreja, nem pastor que vá segurar ele nos caminhos de Deus. Mas se eu plantar o amor de Deus no coração deles, dói ferir a Jesus. Dói machucar a palavra. Dói pisar fora dos caminhos. Não quer dizer que não pise, mas quando pisar, dói. Por quê? Porque tem um amor vivo. E esse amor, conduz à obediência. Com essa simples e pequena receita, você consegue ajudar o teu filho, a tua filha que está enfraquecido, o teu amigo. A gente para de julgar as pessoas. Por quê? Porque quando nós vemos as nossas atitudes e vemos que elas estão diminuídas, daí nós consultamos lá, fazemos aquele check-up interno. Está faltando amor para com Deus. Esses dias, eu lembro lá em casa, a Naila estava brincando assim, com alguma coisa ali pelo chão, e eu estava sentado à mesa. Aí eu virei para ela e falei assim: Naila, você me ama? Daí ela disse assim: amo. Aí eu virei para ela e falei assim: então vem aqui e me mostra o teu amor. Quero ver o teu amor. Ela levantou de onde ela estava, chegou ali e me encheu de beijo e abraço. Aí eu falei assim: tá, mas eu não vi o teu amor, eu quero ver o teu amor. Falei assim: tá aqui no meu coração, olha o que eu fiz. Ela manifestou o que sentia automaticamente. Por que muitos não conseguem ter prazer de vir na igreja? Muitos não têm prazer. Porque o amor está diminuído. O amor está sufocado. Eu não sei se eu já disse aqui isso antes, mas é uma realidade, principalmente, para quem é filho de crente. Para mim, o momento mais gostoso do culto, alguns tempos atrás, era o momento quando meu pai vinha aqui na frente e falava assim: estão todos despedidos, vão embora na paz de Deus, na graça. Ah, que maravilha. Eu ia sair, ia conversar com todo mundo lá fora e tal. Esse era o momento melhor. Mas agora, o que muda? O que muda?
Alguém pode chegar e falar assim: você foi convertido? Você foi isso? Você foi... Não. Só muda porque tira da frente, da lente do amor a Deus, aquela viseira que estava tapando. Você olha para aquilo e você ama estar naquela presença. Você ama aquilo dali. Você ama. E muitas vezes, irmãos, na mensagem, nós temos os nossos altos e baixos espirituais. Temos. Há alguém que pode dizer assim: tem vezes que eu não tenho o desejo de orar, tem vezes que a minha vontade está lá embaixo. Mas olha o que Jesus disse. Ele disse que embora o espírito esteja sempre pronto, a carne é a danada da vez. Mas ele diz isso, sabe em que momento? No momento quando ele está na maior agonia dele. Na maior agonia. No momento onde ele está, diz o irmão Brana, decidindo o Calvário. E naquele momento da oração tem uma outra mensagem do profeta, que ele diz que aquela grande luz estava diante de Jesus. E ele orando e suando sangue. Aí aquela luz dizia assim: você quer vir embora? E ele sabia que aquela não era a vontade do Pai. O irmão Brana diz que Deus respondia para ele: quer vir? No momento de maior agonia de Jesus, a nossa carne não acompanha o Mestre. Aí o irmão Brana, ele vem e ele diz assim que o que nós precisamos é de uma matança do nosso eu. O que nós precisamos é reconhecer que nós mesmos, em nós, não somos nada. Não temos nada. É tão fácil para alguém que chega agora do mundo. Ele chega agora e ele olha para Jesus como Salvador, olha para Jesus como o tudo dele. Aí você olha como ele vem com lágrimas, com o coração quebrantado. Qual a diferença entre ele, eu e você, que estamos há 10, 15, 20, 30 anos? O diabo segura algumas pessoas nas suas fraquezas, pregando que o sangue não é poderoso o suficiente para lhes dar vitória. Mentira. Mas depois que a pessoa obtém vitória, o diabo começa a trabalhar de uma outra maneira. Ele começa a plantar em mim e você um orgulhozinho pelas nossas vitóriazinhas. Aí, aquela vida devassa, você não vive mais. Você vive uma vida diante de Deus, em oração, e o diabo começa a plantar uma segurançazinha humana naquilo. Se ele não te empurra, ele te puxa. E fica nessa luta. Daí o que acontece? Nós chegamos diante de Deus, sabe como? Com a oração do fariseu. Graças te dou, Pai, porque eu não sou, eu isso. Mas qual oração que Jesus validou? A do publicano. Se eu e você tivéssemos que escolher quais dos dois você gostaria de ser, eu nunca queria sair do lugar daquele publicano. Nunca ia querer sair do lugar dele. Mas o que acontece? Você vai orando, Deus vai te respondendo. E você vai tendo vitória, e vitória, e vitória. E a tua vida vai ficando mais forte, espiritualmente mais forte. Aí o diabo te ataca no quê? Te ataca justamente naquilo que deveria te levar ainda em mais desespero para sair desse mundo. Porque aproximar-se de Deus não deveria levar o povo a se acomodar. Aproximar-se de Deus não deveria levar as pessoas a se distanciarem do relacionamento e se contentarem com o servir, com o fazer. O meu filho, ele até pode me obedecer.
Mas se ele não me obedecer, ele deixa de ser meu filho? Não deixa de ser meu filho. É essa condição que Deus trabalha dentro de nós para nos levar, por amor, à obediência. Nós temos um hino que nós cantamos que diz assim, ó, segura nas mãos de Deus. E esse hino está errado a letra. Porque se eu e você segurarmos nas mãos de Deus, quanto tempo eu aguento ficar segurando um pacote de açúcar de 5 quilos? Vai chegar um tempo que você vai ficar tentando segurar aquela vida cristã e ela vai cair. Agora tem um outro que diz assim, Pai, segura nas minhas mãos. Não é eu segurando nele. É ele segurando a mim, segurando a você. Aí quando nós vemos em Filipenses ali escrito, que o querer e o efetuar vem dele. O que é o querer? É o desejo, a vontade. E o efetuar é o fazer. Entre o dever, o querer e o efetuar, tem uma pessoa chamada eu. Consulta dentro do seu coração. Pensa dentro de si mesmo. Você está levando uma vida de relacionamento com Deus na proporção daquilo que você sabe e sente no coração? Você tem vivido uma vida de comunhão com Ele, conforme o teu coração gostaria de viver? Você responde para si mesmo, não. Será que a pessoa ou a entidade que está te colocando esse querer no coração, de querer estar mais próximo de Deus, é o diabo? Esse querer que está aí dentro é ele. Agora o efetuar vem de quem? Dele. O fazer vem dele. Mas quem é que atrapalha? É eu e você. É nós que atrapalhamos. Qual que é o maior trabalho do Espírito Santo hoje, com cada um de nós? Convencer a mim e a você de que ele sabe fazer melhor. De que ele consegue fazer o que você não consegue fazer. E o que você faz? Você sai da frente. Você tira você da frente. Aí o diabo vem com mais uma arma. Ele vem e nos atravessa o caminho. Com o quê? Ele atravessa o nosso caminho com planos e projetos reais, legítimos, concretos, tipo trabalho, faculdade, estudo, compra disso, projeto daquilo, e aí ele tenta desviar a nossa atenção daquilo que é mais importante para o que é secundário. E o que acontece quando você luta com duas frentes em fogo cerrado? Você luta contra a tua carne de um lado. Você luta para avançar em direção ao céu. E aí você luta para conquistar coisas naturais na mesma proporção. Alguma coisa fica para trás, irmãos. Alguma coisa fica para trás. E eu sinto, talvez alguns de vocês sintam, que nós estamos vivendo muito aquém da mensagem que o profeta pregou e viveu. Nós estamos vivendo abaixo daquilo que o profeta pregou e daquilo que ele viveu. Por quê? Porque o eu ainda está falando muito alto.
o ego ainda fala muito alto. Vocês conhecem o irmão Robert? E vocês sabem esse dom que ele tem? E um dia alguém fez uma pergunta para ele, qual que é o que o senhor acha que seria o objetivo de o senhor estar viajando em países e manifestando esses dons e curando as pessoas, Deus curando através do teu dom? Aí ele falou assim, olha, o objetivo que eu penso, eu creio com todo o meu coração, é para despertar na noiva do Senhor Jesus, que isso está disponível para cada um. Não é só eu. E aí ele disse assim, e eu creio que nós estamos atrasados. Que isso que está acontecendo comigo, o crente ou a crente mais fraquinho deveria ser algo comum do dia a dia. Aí você olha para aquela mensagem do profeta sobre as águias, como aquelas águias ficam confortáveis no ninho, né? Aí a águia mãe tem que ir lá e começar a tirar a lã e a pena. E muitas vezes nós jogamos aquilo para o aperto. Talvez alguns a tribulação. Mas irmãos, o profeta ele diz assim, ó, o dia que ela reconhecer a noiva, quem ela é, ela será um exército invencível. Ele não disse que ela vai reconhecer os espinhos do ninho, o desconforto do ninho, para reconhecer quem ela é. O dia que você reconhecer que você tem asas para voar na oração, asas para voar na comunhão com Deus, você não vai precisar depender que a mãe águia chegue no ninho e arranque aquilo dali, para ficar desconfortável, para você querer sair voando. O querer, ele já colocou dentro de você. Ele já colocou um querer aí dentro para você voar. Mas muitas vezes nós ficamos presos em paradigmas, em trincheiras, em ideias. Eu não preciso, você não precisa de ter a lã e a pena e as coisas arrancadas do ninho para você voar. Esse poder que vai batizar a noiva de uma maneira grandiosa, vamos dizer assim, de cabo a rabo, inteiramente, esse poder não vai vir. Ele já está aqui. O que ele clama, o que ele quer? Ele simplesmente deseja que nós saiamos da frente. Eu não desejo, irmãos, esperar que Deus venha transformar a minha vida numa condição miserável, para eu querer sair embora do mundo. Eu não quero esperar o aperto para eu entrar em oração, para eu entrar em desespero. O tempo em que uma nação que planeja a paz, que ela se prepara para essa paz, é no tempo da bonança que ela se arma. É no tempo quando está tudo calmo, quando parece que não vai vir vento nenhum. É aquele momento que aquela nação, ela se arma, ela se municia, é que ela treina. Por quê? Para aquilo garantir a paz dela no momento de dificuldade. Aí olha para você. Eu olho para mim assim, o que é que eu estou fazendo? Eu estou acomodado. Eu olho para 2017, esse é o primeiro culto de quarta-feira. Eu não orei quanto eu deveria orar. Eu não jejuei o quanto eu deveria jejuar. Mas eu não quero que o dever orar e dever jejuar venha de um dever fazer. Eu quero ir além disso. Fala assim, Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Eu quero que Deus me conceda a oportunidade só de mudar a alegria para amor. Restaura o amor que eu tinha no princípio. Restaura, por quê? Porque quando Ele restaurar o amor, quando esse amor estiver pulsando,
Jesus vira para você e fala assim, você me ama? Que nem eu fiz para a Naila. Você fala assim, eu te amo, Jesus. Então me serve. Aí você pula nele. Você abraça ele, você beija. Irmãos, eu gostaria de passar para vocês, antes de nós irmos para a oração, um pequeno vídeo que eu assisti muitas e muitas vezes. Ele é de 1 minuto e 25. Talvez nós vamos assistir ele 2 vezes. Apenas para você olhar para a sua vida. Olha para a sua vida. Aí você olha para a vida daqueles irmãos que estão ali e tentem não sentir vergonha por aquilo que conhecemos, por aquilo que o nosso profeta pregou, por aquilo que o nosso profeta viveu. Tenta não sentir vergonha. Gostaria que os irmãos soltassem o vídeo ali antes. São 10h30 da manhã e nós estamos aqui na nossa reunião. E alguns irmãos serão reconhecidos como pastores aqui na localidade de Borumbala. E assim começa a reunião aqui na igreja. Eles estavam cantando agora há pouco que a glória de Deus estava nesse lugar. E eu fiquei olhando, igreja. O que é que tem nesse lugar, cara? Não tem prédio, não tem parede, não tem chão, não tem teto. Porque eles entenderam que a glória de Deus não é essas coisas. Eles entenderam que a glória de Deus é uma pessoa chamada Jesus, que habita dentro deles e que dá alegrias no coração deles, mesmo eles não tendo nada em sua volta. E eles estavam cantando agora que ele vai vir com o seu livro e a alegria vai ser porque eles vão encontrar o nome deles nesse livro. Igreja brasileira, igreja de Fortaleza, acorda para a realidade. A glória de Deus é uma pessoa, a alegria está escrita no livro dele. Nós precisamos aprender muitas coisas. Tá bom. Dá vergonha, não dá? De ver como que os nossos irmãos vivem. A condição. Eles não têm projeto de faculdade, de diploma, de pós-graduação, de concurso, de casa própria. Não existe a casa própria. Existem algumas choupanas. Mas aí você olha e fala assim, Senhor, eu quero viver com esse mesmo amor pulsando. Talvez eu não dance, talvez eu não pule, mas eu quero que aquilo que eles têm esteja pulsando. Eu não quero ver o servir a Ti e obedecer a Tua palavra como algo pesado. Mas a única maneira é se o Teu amor está vivo. Gostaria de convidar vocês a inclinar os seus olhos, suas frontes, fechem seus olhos. Eu vou fazer apenas uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, eu sei que qualquer dia desses o Senhor virá. Mas eu olho para a condição em que eu me encontro e eu me sinto tão envergonhado, Pai. Eu não tenho conseguido tirar completamente a mim mesmo da frente. Nós estamos no início de um novo ano, Pai. Não deixa esse ano ser igual ao ano passado. Me puxa para mais perto de Ti. Existem coisas que estão atraindo o meu coração, a minha mente, que não são o Senhor. O Senhor tenha toda a liberdade
de entrar e ocupar o trono do coração. Eu não desejo te machucar, nem te ferir, embora eu saiba que é impossível que isso não aconteça, estando ainda nesse corpo. Senhor Deus, nós sabemos que ainda há um nível maior a ser atingido. Há um oceano para ser atravessado. Nós não vamos conseguir, ó Pai, se não for pelo Teu Espírito, se não for pela Tua graça e pelo Teu poder, Senhor. Restaura o nosso amor a Ti, Senhor. Ajuda-nos a orar, Senhor, de uma maneira que Te agrade. Ajuda-nos, Pai, a nos colocarmos diante da Tua presença de uma maneira que o nosso relacionamento seja restaurado, Senhor. Eu não quero estar na Tua presença sem o coração estar tremendo, sem haver lágrimas nos olhos. Eu não quero estar na Tua presença como eu iria na presença do prefeito ou do presidente ou de um homem qualquer. Nós escolhemos Jesus. Nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos o Senhor. Não nos deixe desviar dessa escolha, Pai. Não nos deixe desviar dessa escolha para coisas materiais, para coisas erradas. Segura na nossa mão. As nossas mãos não têm força para segurar nas Tuas. As nossas mãos não conseguem segurar nas Tuas. Desperta dentro do nosso coração uma fonte de desejo, de companheirismo. A nossa alma tem gemido tantas vezes para estar na presença do Criador, na presença do Pai. E quantas vezes nós temos silenciado o grito dela, nós temos silenciado o gemido da nossa alma com entretenimentos e com outras coisas. Perdoa-nos, Jesus. Que o Senhor possa vir e nos elevar a um outro nível, Pai. Eu sinto no meu coração que há algo por vir, que há um momento por vir, que há algo como que está para explodir nessa realidade. E quando isso vier, eu não quero estar despreparado, Jesus. Eu não quero estar amarrado, aparafusado. Eu quero estar solto para ir embora com aquele grande imã. Solta os meus irmãos que estiverem presos, Pai. Redireciona o foco dos nossos corações. Redireciona, Senhor, para que possamos olhar para Ti e para Ti somente, Senhor. Em alguns momentos nós vamos estar orando, falando um pouquinho contigo. Ó Deus, ajuda-nos e aproxima-nos de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Continue com o seu rosto inclinado, seus olhos fechados, enquanto eu passo ao pastor.